Olá, tudo bem? Você está satisfeito com o Brasil e, em consequência, com a sua vida? Está satisfeito com a justiça, com a política, com a economia, com a segurança pública, educação, saúde, saneamento, ou seja, com a gestão pública da sua cidade, do seu estado e do Brasil? Qual é o seu grau de confiabilidade nas entidades governamentais e do legislativo? E o que dizer da política externa, da Amazônia e da nossa soberania? Parecem perguntas óbvias, porque a maioria absoluta da população não está satisfeita com quase tudo do que eu perguntei. E presumo que você também não esteja, pelo menos em relação a várias dessas perguntas que eu formulei. Deixa eu me apresentar. Eu sou Thomas Korontai, fundador e líder do movimento federalista criado em 1991. Bom, como não adianta apenas reclamar, porque a simples reclamação pode servir apenas para mudanças nas cadeiras, os cargos políticos, e não aquelas mudanças que todos esperam de verdade, eu farei perguntas mais incisivas. Você já imaginou se o seu Estado pudesse fazer suas próprias leis, ter seus próprios impostos e seu próprio judiciário, e fazer sua própria administração sem ter de depender do governo central e sem ficar devendo para o governo central? Você já imaginou viver na sua cidade com tanta autonomia que você e a população local é que decidem o salário dos vereadores e do prefeito? Ou melhor, decidem ainda também que no lugar de vereadores devem ser apenas conselheiros voluntários, sem remuneração nenhuma? E no lugar do prefeito, você e a população da sua cidade decidem contratar um administrador urbano ao invés de continuar elegendo prefeitos? Você já imaginou a maior parte da justiça sendo resolvida em poucos dias por juízes eleitos por vocês mesmos? E que tal imaginar que o governo central seja responsável apenas pela moeda, pelas relações externas, pela defesa do território e algumas poucas atribuições de interesse geral do país? E mais um tribunal, assim, um Tribunal Constitucional Federal que seja responsável apenas por temas realmente constitucionais? Se você pensou nos Estados Unidos, acertou em cheio na referência. Mas eu pergunto, você gostaria que fosse no Brasil? E mais, gostaria que o nosso país fosse livre, próspero, soberano e respeitado como tal? Isto que eu descrevi é um Estado federal, com uma forma de organização bem descentralizada, com os poderes dispersos pela nação, que se chama de federalismo. Você diria, mas o Brasil é uma federação? E eu lhe digo sim, mas a nossa federação é muito incompleta. Estamos atualmente vivendo um Estado unitário, cada vez mais próximo de um centralismo total, com todos dependendo do governo central. Isso tem um nome. O que temos de fazer é exatamente o contrário disto. É o federalismo pleno, ou seja, completo, no qual os estados e cidades têm muita autonomia dentro do que se imaginou no início dessa conversa. Se você sente nesse país que tudo ficou meio doido, inseguro, imprevisível, ninguém respeita mais nada, saiba que você está sentindo falta do senso comum. O senso comum é aquele conjunto de regras não escritas, que praticamente todo mundo aceita e vive de forma natural. É com base nesse senso comum que as instituições existem e deveriam funcionar e devem funcionar. Sentimos falta dessa certeza de quando as instituições realmente funcionavam, da palavra que era honrada, da falta de pudor que antes ficava entre quatro paredes, da confiança de enviarmos nossos filhos à escola ou de nós mesmos sairmos de casa, não é mesmo? Bem, tudo isso pode ser plenamente recuperado, mas é preciso que restabeleçamos o viver em comunidade. Mesmo em cidades grandes, isso é possível, com os conceitos do federalismo pleno, dentre os quais a descentralização, com grande autonomia, e até mesmo da multiplicação de regionais com grande autonomia dentro das grandes metrópoles, isso é plenamente possível. Imagina ainda o fim de tantos impostos e taxação de tudo, com um novo sistema tributário,
que além de não mais extorquir você, e também vai acabar com o imposto de renda sobre pessoas físicas e jurídicas, ainda vai resultar na diminuição dos preços dos produtos em média entre 30% e 50%. Seu poder de compra vai aumentar muito, né? E vai aumentar a autonomia da sua vida. Você passa a ser o dono da sua vida, do seu nariz. Bem, esse é o meu sonho há 33 anos, minha luta e minha missão desde quando iniciei este movimento federalista em Curitiba. Depois de muito aprender e esperar pelo despertar que o nosso povo está tendo nos últimos 10 anos, e é notável que o nosso povo já percebeu muita coisa errada, despertou para o fato de que está preso em uma manipulação articulada por aqueles que se julgam dono do país, está tudo escancarado, é óbvio que está chegada a hora. Toda crise tem um lado bom, pois traz consigo, além das revelações de grandes e até surpreendentes verdades, grandes oportunidades. Não importa a sua ideologia, todos estamos dentro do mesmo barco. E está na hora de nos organizarmos como povo para fazer o país dos nossos sonhos. Eu sinto que estamos prontos. O momento é agora. Ou vamos assistir os Estados Unidos e a Argentina prosperarem, diminuindo radicalmente os impostos, a burocracia, restaurando os países para os seus povos. Eu venho propondo o federalismo pleno com todas essas providências de devolução do poder ao povo há mais de 30 anos, enquanto esses países já encontraram esse caminho. Eu acho que está mais na hora de que nós encontrarmos o nosso caminho como país e como povo. E a hora é agora. Mas antes de te apresentar a solução, é preciso compreender que os políticos, os partidos, os grandes grupos econômicos, os banqueiros, os estrangeiros, as ideologias, os governantes, a imprensa, agora também parte do judiciário, não são a causa de toda essa bagunça. São efeitos, são parte dos problemas, mas não são a causa. Tudo isso tem uma única causa que ninguém está vendo: a estrutura da organização do nosso país. Uma estrutura que chamaram de federação, mas se tornou algo esquizofrênico, doentio, que só beneficia aqueles que vivem dela. Então, a causa é estrutural. Se qualquer coisa que você faça na sua vida tiver uma estrutura mal feita, todo o resto vai dar problema, não é mesmo? Então, nós temos que focar nossas energias na reforma da estrutura. E eu estou me referindo à estrutura do nosso país. E à estrutura de governança dos três poderes e de cada um desses poderes. Pare e pense. Parece que nada mais funciona direito no país, não é verdade? E se você tentar, com boa vontade, sugerir alguma melhoria, suas ideias vão para o cemitério dos ideais, com milhares, milhões de outras boas ideias e boas intenções. E o pior é que essa estrutura apodrecida, caótica, disfuncional, está ainda garantida por uma Constituição igualmente disfuncional e caótica, agora sequer respeitada, como todos estão vendo, né? Bom, para mudarmos essa estrutura para uma federação plena, o país dos nossos sonhos, para termos a vida dos nossos sonhos, teremos de ter, portanto, uma nova Constituição também. Então, pare e pense, dos 203 milhões de habitantes, temos mais de 150 milhões que são eleitores. Agora imagine a maior parte dessas pessoas conscientizadas disso que acabei de falar e que você vai falar adiante também. Faremos ou não faremos o país dos nossos sonhos? Pois esse é o segredo, aliado a outro que quero lhe disponibilizar agora. Formar um partido cívico-político com o puro objetivo de refundar o Brasil. Pare e pense em quantas pessoas nos dominam. Por que tão poucas pessoas, né, conseguem nos dominar? Por que, por outro lado, tão poucas pessoas conseguem impor e conseguiram, né, impor suas agendas malucas e bagunçar nossas vidas e o próprio senso comum da nação? Objetivo, organização e sinergia. Esta é a resposta. Eles planejaram e fizeram esse mal de forma muito organizada. O que temos de fazer, já que existe um plano e um objetivo, é simplesmente agir de forma organizada,
ação. Qual é o objetivo? Refundar o Brasil, orientado para uma nova federação plena, com uma nova Constituição Federal referendada pelo próprio povo, nós, você e eu. O que fazer? Nos organizarmos com milhões, com um partido político cívico, né, chamado de Ação Federalista. Como fazer? Temos de começar. E isto se faz com uma pré-associação e uma pequena contribuição, além de divulgar e convidar, aliás, convocar aquele que ainda só reclama. Esta é a primeira etapa da formação desta entidade cívico-política e partidária, já com grande força. E podemos fazer isto muito rapidamente, viralizando tudo isso pelas redes sociais. Aí sim, começaremos fortes para viabilizar a segunda etapa, colher as assinaturas para o registro da Ação Federalista como partido no TSE. Dá para fazer isso em menos de um ano? Dá. E a razão é simples. Nenhum dos partidos até agora formados tem a força de uma ideia com federalismo pleno. Pense nisso. Com todo o respeito que tenho aos bons políticos, os partidos têm por objetivo o poder, ou orbitar e viver do poder. O que nós estamos fazendo é por nós, objetivando a reestruturação de tudo, para que o poder fique com o povo, pelo povo, para o povo e perto do povo. Eu sinto do fundo do meu coração que é chegada a hora de mudarmos o nosso Brasil. Mesmo depois de 33 anos de persistência nesse ideal, com diversas ações e esforços de fundar o antigo Partido Federalista, sem nenhum espaço na imprensa e nas academias, né, nas universidades, nas entidades associativas e empresariais, né, o que felizmente começou a mudar aos poucos, eu nunca desisti e não vou desistir do Brasil e não vou desistir do que é certo para todos nós. E você, formador de opinião, que já despertou para identificar o que é causa e o que são efeitos, deve aproveitar esta oportunidade e sentir a responsabilidade que agora está nas suas mãos também. Ninguém fará nada sozinho, nem mesmo o salvador da pátria. Sejamos nós os salvadores da nossa pátria e principalmente das nossas vidas e dos nossos filhos. Sim, você e milhões de nós temos a oportunidade única de fazer isso acontecer. Através dessa entidade cívico-política e partidária que vamos criar, todos nós juntos, e, portanto, a hora é de ação. Ação federalista, ação sua, ação nossa. Nunca a frase juntos somos muito fortes ou mais fortes fez tanto sentido. Por isso que estamos convocando a organização das forças da nação através de cada um de nós. Além de mim, todos os que estão se pré-associando e contribuindo esperam a sua ação. Ação para que todos façamos o Ação Federalista para refundar o Brasil. Aperta o botão aqui embaixo. Aperta aqui e haja. Agora, isto é Ação Federalista. Vamos em frente. Saudações federalistas. Um grande abraço.